Olá. Ok, isso vai ser difícil. Eu não tô dormindo, o que acho que não é uma novidade, já que eu tô gravando. Eu não tô dormindo, óbvio. Eu não precisava dizer isso, enfim. Eu vi. Eu tava. Eu tava assistindo no YouTube e eu vi um anúncio, um trailer da Netflix, da série chamada Arcane. De um jogo que eu jogava há muito tempo atrás, chamado League of Legends. Pra quem fala português, Liga das Legendas. E eu fiquei empolgado. A série fala. Se trata da história de um. Do meu personagem favorito lá. Dentro desse jogo. De dezenas. um, Mais de 100 personagens em geral. Você. E, tipo. O jogo é feito por uma produtora chamada Riot. E a única coisa que eles sabem fazer bem mesmo assim, que eu realmente não tenho nada pra falar de ruim, só bom, é a história de fundo de um personagem onde dentro dos trabalhos que a Riot faz, todo, toda, todo mundo é um conversa e você sente que o personagem existe, porque pra quem lê bastante livro, você vai sentir isso, tipo, alguns escritores conseguem te dar aquele sentimento que o personagem existe em algum lugar, em um mundo paralelo, ou em um mundo de fantasia, ou depois de um portal. Aquele personagem existe em algum lugar, você existe num lugar e eles existem em outro. Vocês provavelmente nunca vão se encontrar, mas a história é real bastante para você ser o personagem, sabe? E o que a Wright consegue sempre é isso, tipo, dar alma a todos os personagens. Eles não precisavam fazer isso. O jogo é baseado em estratégia e eles consideram o estilo consideram o estilo de MOBA. É um tipo de jogo de estratégia onde você é basicamente um tower defense, só que você, em vez de controlar o é basicamente um tower defense, só que você tem um personagem a mais onde ele é livre para andar pelo mapa e completar objetivos para facilitar ou não a sua vitória, para melhorar a defesa, o ataque do seu time. E no final, vocês têm que derrotar o inimigo, só que você está defendendo uma base em si. Para quem jogou Tower Defense, sabe mais ou menos do que eu estou dizendo. Quem já jogou MOBA, o jogo League of Legends é bem popular, então provavelmente do que se trata. Eles vão lançar uma série na Netflix de história chamada Arcane. Trata-se da personagem Jinx e da personagem Vi. E tem, na verdade, o personagem 6 ou VI. E, e tem vários outros personagens também dentro do jogo e dentro da série que vão aparecer por aí dentro da história porque os personagens existem, eles têm família, background, eles têm uma história de origem e histórias que ligam ao futuro, ao passado, com outros personagens. E eles interligam bastante, a história é bem amarradinha, você sempre sempre tem uma novidade, sempre tem outro personagem do jogo que existe por um motivo. Basicamente é um jogo de estratégia, como eu estava dizendo, eles não precisavam fazer essa história de background. Eles não dava
eles não precisavam fazer uma história pros personagens por fora. A maioria dos personagens existe, só que em jogos. E os Só que nesse jogo, League of Legends, a Riot conseguiu criar uma história, um quadrinho por fora, contando a história de tudo o que dá sentido ao jogo. Desde as batalhas, desde o ambiente que você está batalhando dentro do jogo, aos as plantas e até os animais que você vai ver, animais que faz parte do cenário que nunca vai interagir, ele simplesmente aparece no cenário e você vai ver menções desse tipo de animal dentro da história dos personagens. É um quadrinho basicamente. Iniciou. Era uma história de origem para os personagens, para eles terem um passado em si. Estavam em um. Então tinha vários de vários continentes. Só que um personagem de várias áreas e eles estavam existindo no mesmo mundo, eles estavam no mesmo jogo juntos. Não fazia sentido. Acho que a Riot conseguiu perceber que não faria sentido os personagens estarem distribuídos em mundos. Aparecessem num jogo sem motivo. Eles simplesmente. Ah, a gente tá aqui nesse jogo porque sim. E eles conseguiram isso. Eles criaram. Eles. Não é conseguido, porque eu acho que não é uma coisa difícil de acontecer. Porém, as histórias dos personagens têm. Não é simplesmente um motivo de ele estar dentro. Deles, aquele personagem existir naquele ambiente. Mas um. É literalmente uma história, um personagem. Ele literalmente tem alma. Você consegue ver que ele existe lá dentro. Ele não é simplesmente um personagem que tá lá porque sim. Por exemplo, em jogos é comum você ver você tem um personagem e tá acontecendo uma guerra aleatória e você vai usar esse personagem derrotar um dos outros monstros malvados ou pessoas malvadas porque você vive naquele lugar e se você não ajudar a derrotar esses monstros, a guerra vai acabar com vocês perdendo e vocês não vão ter onde viver ou vão morrer. E é isso. Seu personagem é esse. Você é alguém aleatório que tá lá ajudando a derrotar um de monte. Porque o jogo não tem fim. Porque se tiver fim, acaba o jogo. A empresa acaba com esse jogo. Acaba de ganhar dinheiro com esse jogo. Porque para de ganhar dinheiro com isso. Porque o jogo acabou. Então tem que ser infinito. Então toda vez que você estiver lá jogando, essa história nunca vai mudar. Você nunca venceu, você nunca perdeu. Tá nisso. Pra sempre. E às vezes tem tipo, a vila que você morava foi atacada, por isso que você entrou no exército. O personagem foi escravo depois, ele fugiu e tá. Ele agora quer vingança. Os pais desse personagem foi morto na guerra e agora ele tá querendo ir lá derrotar e virar um ser vingativo, um guerreiro vingativo que vai honrar os pais dele e é isso. É uma história genérica que faz sentido, tem contexto, mas só serve pra dizer por que você tá batalhando matando monstro. Tá batalhando matando soldados. No League of Legends, eu errei aqui pra você. Você. O seu personagem. Ele às vezes venceu alguma batalha, ele se aposentou, às vezes ele já perdeu também em batalhas. Às vezes ele morreu em batalhas. Às vezes você é um monstro do outro lado, um soldado do outro lado, do lado
ruim. Só que o League of Legends permite que você que não tenha um lado ruim e um bom. Tem um lado que é malvado e um lado, vamos, um lado é caótico e o outro lado é malvado e um outro lado é bonzinho, digamos. Faz atos bons e etc. Só que não tem um lado correto e errado de estar. Ok? O que aconteceu? Meu áudio. Olá? Ah, ok, cada um. Ok, sim. Não tem um lugar correto de estar. Se basicamente você controla um personagem e ele tem a história dele, ele existe em algum ponto dessa bagunça toda que é essa guerra. E tem. Deus, tem alguma coisa errada acontecendo com o meu áudio. Ah, ok, vamos tentar de novo. Tem algumas pessoas querendo proteger um ambiente, tem algumas pessoas querendo proteger algumas pessoas, tem algumas pessoas que só querem ficar no canto dela em paz, tem outras que querem atacar e destruir tudo, tem outras que só quer curtir o caos e se alimentar, tem outras que querem conquistar o outro lado e aproveitar a guerra para aumentar seu território. E o mundo existe, está vivo. E todos os personagens que você controla, é possível controlar, você. Ele tem uma origem, ele tem quem ele odeia, ele tem quem ele ama. E você consegue entender, mesmo os malvados, o que. Acho que uma boa história, para provar que é uma boa história, você começa mostrando que. Você começa fazendo os leitores ou as pessoas que estão acompanhando essa história a amarem ou simpatizarem ao menos com os vilões, com os personagens ruins. Tipo, o vilão, ele não pode ser simplesmente o vilão. Ele é mal porque ele é mal e você tem que derrotar ele. Mas ele tem que ter um motivo de ser mal. E quando a história é boa, geralmente você consegue entender o motivo do vilão e até simpatizar e às vezes sentir pena porque você sabe que não deveria ser um vilão. Ou às vezes você sente ódio porque você entende o motivo dele e vê que é perverso mesmo. E é o que League of Legends consegue te dar. League of Legends consegue te dar é entregar uma história sobre vários personagens aleatórios, em lugares aleatórios, e você conhecer a família desse personagem e saber o que ele odeia, o que ele ama, e por que, que ele grita o tempo todo, ou por que, que ele sorri o tempo todo, ou por que, que ele é sarcástico, ou por que, que o cabelo dele é laranja. E você conseguir mergulhar na história dos personagens sem precisar jogar o jogo. Porque o mundo não faz só parte, não é só um jogo que você tá ali para completar, mas ele é uma história, é um livro, é literalmente uma peça de arte dentro do jogo. Não, não só um, um jogo com vários objetivos para você concluir. E eu acho que tem nove, 9 anos que eu comecei a jogar League of Legends. Tem 4 anos que eu parei de jogar. E eu, eu, quando eu joguei pela primeira vez, foi horrível. Eu peguei, o primeiro personagem que eu peguei na mão foi um personagem chamado Ash. Eu não conhecia as histórias por trás. É uma arqueira e ela tira flecha de gelo.
E o arco dela é de gelo. E, por coincidência, talvez não, as roupas dela são azuis com tema de gelo. Na época, pelo menos, eram assim. As roupas principais tinha a temática do personagem gelo, azul, ok, faz sentido. Era um personagem de gelo. Ela atira flechas, ou seja, ela ataca de longe. E era horrível, porque eu não sabia me posicionar dentro do jogo. E o jogo tem muito isso de estratégia de cada personagem é forte em um canto. E, por exemplo, personagens que atiram de longe são fracos com ataques de perto. E se você se aproximar muito dos inimigos, você vai sofrer com isso. Mesmo que sejam inimigos qualquer que estão é, pequenos bichinhos que estão pelo mapa e você chegar muito perto deles, você vai sofrer com isso. Mas alguns outros personagens são horríveis contra danos de longe, e você precisa chegar mais perto, só que eles têm defesas melhores. E você precisa se posicionar de acordo com o personagem que você escolheu. Alguns personagens não podem nem atacar outras pessoas. Não, literalmente não podem, mas o foco dele não é atacar alguém ou algum bicho. É a, dar suporte e ajudar o time de outras formas. Alguns personagens não são feitos para atacar outros jogadores, mas para ajudar o time a sair de armadilhas que o outro time conseguiu colocar o seu time dentro. E cada personagemzinho tem é um eles as armas dele, os poderes, o jeito, a personalidade, a dublagem é característico daquele personagem. Você não vai conseguir ver isso em outro personagem. Até mesmo o jeito com que o personagem bate no inimigo tem características baseadas na história, no que aquele personagem é. É como se o personagem existisse. A parte do jogo fora da história. Ainda assim, não exclui a história. Respeita a história do personagem. Se o personagem é uma sucubus que seduz outros seres, ela dentro do jogo, na parte do jogo, ela vai respeitar isso e você vai ver um personagem com bem pouca roupa e os ataques bem parecidos com com uma sucubus que você imaginaria na história dela ou que você imaginaria de uma sucubus em histórias em geral, ou ataques de personagens que são pacíficos, que a história dele impõe que ele não ataca, não faz mal a seres vivos ou qualquer outro tipo de ser. Os ataques dele não são não implicam que você está sendo machucado em si. Embora o objetivo seja esse, derrotar o inimigo e derrubar a vida dele, o, o jogo em si não exclui a história. Eles andam de mãos dadas, assim, e o que torna quem gosta de história, quem gosta de ler, torna provavelmente uma das primeiras paixões por jogos online com outras pessoas que eu tive foi League of Legends, por causa da história. Eu acho que eu nunca tive nenhum, embora eu jogava outros jogos, eu joguei, o primeiro jogo que eu joguei foi online com outras pessoas, chamava Neverwinter Nights. Era não era online com outras pessoas fora do país, ou fora do estado, você teria que estar localmente, por exemplo, pessoas da mesma rede de internet que você, por exemplo, gente que estiver conectado no mesmo modem de Wi-Fi, ou na mesma LAN house, ou na mesma casa, assim, computadores ligados quase diretamente, assim, uns aos outros, você conseguiria interagir com essa pessoa dentro do jogo. E o segundo jogo online que eu joguei foi Mu Online. Ele já era um jogo
que você conseguia se conectar com pessoas de outros estados sem precisar estar perto deles. E depois Lineage, Lineage 2, a versão 2 do jogo. E tinha bastante história, só que não nenhum desses jogos você se apaixonava pela história, pelos personagens, você não conseguia, você via que tinha uma motivação, mas era bem banal, assim, era tá acontecendo alguma história, ok, se ele tá seguindo a história, o jogo é divertido, você vai continuar jogando, mas a história é irrelevante para você como jogador, não importa o que tá acontecendo na história do jogo, você só quer jogar e se divertir. No League of Legends, para quem gosta de leitura, ou até para quem não gosta muito, acho que você vai acabar, mesmo que seja o único conteúdo de leitura que você vai consumir na sua vida, vai ser a história dos personagens desse jogo, porque você joga o jogo, mas você vai acabar entendendo melhor os personagens. E eu acho que você se apaixona mais pelo jogo se você conseguir entender os personagens. E, o, e é isso. Eles te fornecem isso. A Riot te fornece isso dentro do jogo. Você consegue sair do jogo e consumir um conteúdo prazeroso sem precisar jogar, sem precisar continuar dentro do jogo com outras pessoas, mas você conseguir consumir o jogo e entender o personagem, entender tudo o que está acontecendo ali e gostar de entender, gostar de saber o porquê que aquele personagem tem poderes de fogo e porquê que aquele outro personagem tem medo de água e gostar de descobrir essas coisas sobre personagens e gostar de descobrir a história do jogo. E foi a primeira vez que eu me apaixonei mesmo por um jogo e jogava o jogo simplesmente porque eu amava a história dos personagens. O segundo personagem que eu joguei chamava no League of Legends chamava-se Garen. Ele é um guerreiro, ataca bem de perto, com uma espada longa de duas mãos, bem pesada. Inclusive o personagem arrasta a espada dele quase o tempo todo, porque é muito pesado, mesmo um personagem gigante. E era totalmente contrário. Quando eu jogo um jogo, eu sempre prefiro magos. Eu gosto da ideia do irrealismo, que é um mago. Um guerreiro é fácil de ter na vida real, um mago não. Então eu sempre prefiro magos. E eu experimentei um mago, que era arqueiro. E não deu muito certo pra mim. E depois, quando eu tentei de novo o jogo, eu parei de jogar uns 2 meses. Depois eu tentei de novo o jogo e eu joguei com o guerreiro. Foi ótimo jogar com ele, ele é simples, fácil. É simples de aprender a jogar. E é muito fácil de entender as estratégias com ele. Você não precisa de muita habilidade com o personagem para aprender a jogar com ele. Você precisa aprender estratégia de jogo em si para ganhar de outros jogadores, porque o jogo é bem balanceado por causa que o jogo tem cenários esportivos profissionais, onde você tem campeonatos valendo dinheiro e muito investimento em cima dos eventos. Então eles balancearam bastante isso de mesmo que se você jogar com um personagem difícil de jogar ou um personagem fácil de jogar, você não vai ter uma vantagem em si sobre outras pessoas. Você ainda assim vai ter que entender a estratégia de jogo e de time para conseguir vencer. Você simplesmente saber jogar os personagens não muda muita coisa no resultado do jogo, muda apenas em como você se diverte com o jogo ou não, óbvio. Porque mesmo perdendo partidas, você consegue se divertir bastante, porque você consegue entender o seu personagem e consegue extrair alguma coisa daquela partida. E o. Só que o Garen, ele é absurdamente simples de jogar. E
ele te beneficia muito se você não sabe se posicionar e não sabe onde você deve estar, e porque o tipo de personagem é tanque, ou seja, ele recebe muito dano. Então, se você ir pro lugar onde você não deveria, você ainda tem uma chance de sair correndo do inimigo e não morrer para eles, por exemplo. Então foi muito bom eu aprender a jogar com esse personagem. Depois eu consegui aprender. Depois, futuramente, eu consegui aprender a jogar com outros personagens. Mas o primeiro personagem que eu comprei dentro do jogo, você libera algumas moedas com as partidas que você vai jogando, você consegue liberar algumas moedas. Chama-se. Ah, não chama mais Influence Point. É, pontos de influência. Eu não lembro o nome da moeda atualmente, mas dinheiro. Você ganha alguns dinheiros do jogo e toda partida que você termina. E ou não importa se você ganhou a partida ou se você perdeu, você vai ganhar uma quantidade de pontos, se você ganhou, você ganha mais. E você acumulando esses pontos, você consegue liberar um, um, um personagem. Antigamente se chamava pontos de influência. É como se era visto como se você fosse em uma taverna e contratasse um mercenário para trabalhar para você. E você teria que ter esse influência suficiente para conseguir contratar esse personagem para trabalhar para você. Então, chamava pontos de influência. Você, assim que você conseguiria liberar esse personagem, você conseguiria usar ele nas batalhas, digamos assim. Embora você controle o personagem, mas a ideia era essa, de você estava iniciando, você não era todo mundo que aceitar trabalhar com você, você precisaria acumular uma certa quantidade de influência para desbloquear os personagens. Hoje em dia funciona parecido, porém é mais uma moeda de compra do que um ponto de influência em si. Porque eu acho que eles abandonaram isso porque você não está realmente contratando um personagem para jogar para você, você está jogando com alguém, você está controlando o personagem, então ainda não encaixava perfeitamente com essa ideia. Mas é basicamente isso, você junta uns pontinhos e libera um personagem para você jogar. Ou comprar, você compra um personagem, digamos assim. Ele fica permanente para você. O primeiro personagem que eu comprei foi a Jinx. Ela é uma atiradora à distância também. E eu comprei ela simplesmente pelo visual dela. Eu era apaixonado pelo visual dela e eu achava muito foda, desculpa a palavra, o jeito dela, a história dela e tudo em volta dela. Ela é maluca, absurdamente maluca, e as falas dela, ela fala sem parar. Ela lembra meu personagem favorito da DC, é a empresa de quadrinhos, chama Barry Allen, o Flash, não da série, mas os quadrinhos mesmo. Ele fala sem parar, irritante, absurdamente irritante, lembra bastante o Deadpool da Marvel, irritante, sem nível, é absurdamente irritante de tanto que fala. Ela lembrava isso, o quanto irritante ela era. Quando eu vi alguém jogando, eu não lembro quem eu vi jogando, mas eu vi, e as falas dela eu achei tão engraçado, o jeito que ela é em si. Eu fui aprender a história dela e ler um pouco para entender o personagem, e eu amei o personagem logo de cara. E eu comprei. Foi o primeiro personagem que eu juntei pontinhos e fui lá e comprei. Era caro, era muito caro. Eu não sei se ainda é caro, mas era um dos personagens mais caros. Acho que era o valor mais alto que você conseguiria. Por exemplo, tem personagens que custam 450 pontos. E tem outros que. E tinha outros que custavam 6.300. Mas tinha outros intermédios até chegar lá. E a Jinx, na época, custava 6.300. Muito caro. Você precisa jogar muito pra acumular. E eu fui o primeiro personagem. Como eu nunca liguei pra comprar o personagem em si, eu. O jogo vai liberando alguns personagens de game. E tem uns personagens bem baratos que você consegue liberar. Hoje em dia tem outras facilidades dentro de outras mecânicas de você conseguir personagens. Tem algumas caixas de prêmio que você ganha, que você aleatoriamente ganha alguns personagens.
Você abre a caixa e vem aleatório um personagem de um valor baixo. E você. Só que a desvantagem disso, dessa mecânica, é que você não consegue controlar que personagem você vai conseguir, é aleatório. E você pode comprar essas caixas também. Eu não sei se ainda funciona assim, porque faz 4 anos que eu parei de jogar. E o. A Jinx, eu comprei. Eu tinha 2 personagens. E todos os 2 ganhos. O jogo liberou pra mim, desbloqueei. Eu não paguei nada, simplesmente apareceu na conta liberado. Você pode jogar com isso agora. Antigamente tinha. No início tinha. Você tinha, acho que 4 personagens já desbloqueados pra você jogar. E depois você desbloqueava mais. Então eu acho que eu nem desbloqueei, eu acho que eles já estavam na conta desbloqueada pra você jogar. Personagens básicos da história em geral. E de posições diferentes. E embora no League of Legends tem 5 posições, 5 posições entre aspas, são 4 posições, mas são 5 estruturas de jogo diferentes, personagens para cada tipo de estrutura de jogo. É, por exemplo, eu vou explicar melhor. Eles têm jogadores que precisam aguentar dano e personagens que precisam dar dano, personagens que precisam é, ajudar o time, ou seja, 3, basicamente, então não são 4. Estruturalmente, o jogo só tinha 3 posições. Só tinha 2 posições. São zonas de floresta. Eram 2 zonas de floresta. E, ou seja, dentro do seu time precisava ter 2 pessoas para jogar nas zonas de floresta, uma em cima e uma embaixo. E que ia batalhar respectivamente contra o inimigo nas suas zonas de floresta, um em cima e embaixo. Aí você tinha umas estradas no topo, no meio e embaixo. E você você precisaria de mais um de cada time nessas áreas. Uma no topo, uma no meio e embaixo, tornando 5 pessoas no seu time. Uma no topo, aí tinha uma zona de floresta, outra pessoa do seu time na zona de floresta do topo, de cima. Aí uma no meio e outra pessoa do seu time nessa zona do meio. E daí tinha outra zona de floresta separando de novo as estradas. Outra pessoa do seu time nessa zona de floresta. E embaixo, outra pessoa do seu time na ruazinha de baixo. Os... Só que a estrutura do jogo foi modificando com a estratégia dos jogadores e acabou que modificou. As 2 zonas de florestas dependiam de um jogador só. Eles tiraram um jogador da zona da floresta e colocou ele para ser faz tudo, ele vai para todas as lanes. Por exemplo, ele vai para todas as linhas, todas as estradinhas. Ele pode ajudar tanto na floresta, pode ir pro topo. Ele poderia ir pro meio, para a estradinha do meio ou para a estradinha de baixo. Então, o seu time tinha vantagens de sempre ter um jogador meio que andando por aí tudo e se, por exemplo, a estradinha do meio do inimigo só tinha um personagem, você juntava 2 personagens ali pra batalhar contra um personagem e tinha vantagem ali. Ganhava, e o seu time ganhava assim, essa vantagem. Então o time inimigo começava. Alguém criou essa estratégia, todo mundo começou a copiar porque era eficiente. E se você não copiasse, você tinha desvantagem. Então, mudaram a estratégia de novo. Você tinha uma pessoa em cada ruazinha. E essa pessoa que fazia tudo, ela ficava no topo. Ela ficava parada no topo. Ou seja, no topo tinha 2 pessoas. E agora a pessoinha que estava na floresta, nas zonas de floresta, era o faz tudo. Ela fazia as coisas da floresta e também ia para as outras ruazinhas atrapalhar o jogo do inimigo, lutando 2 pessoas contra uma pessoa só, 3 pessoas no caso no topo contra 2 lá, porque o time piava e você tinha essa rotação assim. Depois modificaram o tipo de jogo e colocaram
Eu acho que 3 pessoas no meio, uma no topo, uma embaixo. Não deu muito certo. Porque embora você conseguisse levar o jogo mais rápido, o seu time acabava fraco para batalhas longas porque ele não estava concluindo os objetivos que tinha que fazer nas florestas e um dos personagens do seu time estava mais fraco do que deveria. Então, lutas longas era horrível de jogar. E depois o jogo se estabilizou em. Tirou aquela pessoinha extra que tinha no topo, aí deixou só um no topo, e colocou essa pessoinha extra lá embaixo, na ruazinha de baixo, e que eles chamam de linha ou lane. E na lane de baixo ficaram 2 pessoas. Só que a pessoa extra sempre era suporte. Você tinha algumas estratégias onde você colocava 2 pessoas guerreiras ou um tanque, uma pessoa que tanca dano, que recebe muito dano e aguenta, um personagem que aguenta muito dano e outro que dá muito dano, porque daí o outro sempre estava defendendo o que dava dano em si. Só que depois estabilizou em suporte puro. Porque assim quando o time se organiza. Porque algumas estratégias de campeonato de jogos profissionais acaba que o time não joga sozinho. Acaba você juntando todo o time, todos os 5 jogadores em um lugar só. E você não precisa de ter estratégia individual para cada linha de jogo. Porque a ideia do jogo é você manter essa linha ocupada e criar aberturas para juntar o time tudo junto e enviar para um ponto só para levar esse ponto. Que seu time vai estar muito mais forte que o inimigo, porque você vai ter mais pessoas juntas. Então, tendo uma pessoa puramente focada em suporte, era mais vantagem do que ter 2 pessoas de ataque, porque quando seu time aconteceu alguma coisa que seu time não conseguia dar dano, por exemplo, tem alguns suportes que curam o seu time. E em vez de você perder a pessoa que dava dano super rápido, você conseguir curar ela fácil. Ou tem outra pessoa que aumenta o ataque, aumenta o seu time, algo assim. Aumenta a velocidade de movimento do seu time, então vocês conseguiriam se movimentar pelo mapa mais rápido. E era 5 pessoas com a habilidade de. Sim, qualquer uma que tivesse fraca recuava e o suporte ia lá e dava o suporte que era necessário. Ou 5 pessoas se movendo ultramente rápida dentro do mapa. Então o suporte se tornou um, a, a chave, a coroa de ouro dentro de um time era a posição mais importante. O suporte era o rei do jogo e a maioria das pessoas que jogava de suporte precisaria saber muito jogar de suporte. Porém, mudou bastante porque com o cenário de jogo profissional, quem mata mais inimigos, ganha mais, é quem você vai olhar mais dentro de um jogo. Num jogo, qualquer outro tipo de esporte, quem fez mais pontos é a pessoa que importa. O que aconteceu foi que acabou matando o jogo não profissional, o jogo de pessoas normais que não tem time de campeonato, acabaram sofrendo com bullying dentro do jogo. Porque se ele não jogasse bem, as pessoas nunca elogiavam quando ele jogasse bem. E se ele jogasse um pouco mal, ou se o time atrapalhasse o jogo dele e ele não conseguisse fazer nada também, nem sempre a culpa é do jogador. Ele era massacrado. Mas como se ninguém dava importância. Ninguém dá importância. Quando eu parei ainda não dava, não sei se agora como é que está. Ninguém dava importância pra pessoa em si que estava jogando o jogo. Eles queriam jogar o jogo e se você não estivesse fazendo como eles achavam que deveria, você não prestava, mas eles não davam valor pra você mesmo quando você estava jogando. Então, se tornou rapidamente a posição mais odiada dentro do jogo. Ninguém queria jogar nessa posição. E
que caía pra sua exposição, ou pegava personagem que não era suporte, porque não queria jogar com isso, não queria entrar nesse padrão. Porque era o personagem era. Porque se você jogasse nessa posição, você ia ser massacrado pelos jogadores. E você não tava jogando num. Você já não tá jogando com personagem que você gosta, porque não é a área de jogo que você gosta, então você não focou nesse tipo de personagem. E os jogadores não eram amigáveis o suficiente pra você, tá bom, eu vou jogar só essa partida com esse personagem, na próxima eu mudo. Eu vou cair em outra área, outra zona. Então, ninguém gostava desse jogo. Então, o jogo acabou ficando tóxico, porque ninguém, como tinha uma área defasada, ninguém odiava, todo mundo odiava aquilo ali. As pessoas, só que era o padrão, todo mundo era meio que obrigatório. Você tem que fazer com suporte. Se você não tiver suporte, tá errado. O time é uma porcaria, ninguém quer jogar com esse time, todo mundo sai do jogo. Era meio que você era. O time era obrigatório a ter um suporte, porque é uma posição importante. E virou um padrão absoluto. Virou um padrão absoluto. Você não poderia jogar sem suporte. E todo mundo que estivesse jogando com nessa posição de suporte era. Sofria muito bullying, muito xingamento. Era muito peso jogar nessa posição e não era divertido. Então a maioria das pessoas não jogava com personagem de suporte, mesmo que ela caísse numa área, caísse como, ah, o jogo escolheu que eu vou jogar de suporte. No início nem tinha isso de jogo escolher por você. Ah, eu vou ter que jogar de suporte? Tá bom. Aí ela escolheu um personagem que não tinha nada a ver com suporte, que dava dano. Um personagem que era. Recebi, gostava, que tem habilidades para receber bastante dano sem morrer, por exemplo. Tem bastante vida, ou bastante armadura, algo assim. Bastante resistência em geral, né? E o jogo ficava bagunça porque o time começava a ver que aquela pessoa não estava respeitando o padrão que era absoluto. E começava uma guerra dentro do jogo. E ninguém se divertia. É uma bagunça. Só que a maioria, eu por exemplo, a maioria das pessoas que ainda estavam jogando o jogo ou tinha um time pronto, por exemplo, um grupo de amigos que jogava junto. Ou era como eu, que estava jogando o jogo não pelo jogo, mas pela história. Eu sempre amei leitura e eu comecei a jogar o jogo literalmente por causa da história do jogo. Porque eu gostava de entender. Toda vez que eu gostava daquele mundo e toda vez que vinha um personagem novo, eu, eu ia descobrir a história dele. Às vezes algumas coisas mudavam. Não era comum mudar nada dentro do jogo. Hoje em dia é mais comum mudar o jogo, mudar os personagens. Porque empresas, né, querendo mostrar o valor dela publicamente, então mudar alguns personagens é essencial para elas. A gente não pode esquecer, infelizmente, nem tudo é como a gente quer. E as empresas têm que sobreviver de alguma forma e elas vão fazer o que for para manter o dinheiro delas. E é o que uma empresa faz, porque é para isso que a empresa serve. Você está abrindo uma empresa que não for para ganhar dinheiro, então não faz sentido abrir uma empresa. Enfim. Então, depende das suas motivações, é claro, mas a maioria das empresas, a motivação é alguém abrir um negócio para ganhar o dinheiro dela. E a motivação da pessoa é sobreviver com aquele dinheiro dela. Então, você não pode reclamar isso vindo de uma empresa. Não é um autor aleatório que não está ganhando dinheiro com isso, que ele só lançou o livro dele aleatório na internet, mas é uma empresa em si. Então, sim, alguns personagens acabaram sendo modificados, que eu não gostei. O que foi um dos motivos de eu ter parado de jogar o jogo em si e até consumir as histórias do jogo, dos personagens novos. Meio que abandonei. Porque eu acho essencial manter a característica do personagem. Se você criar um personagem que tem 2 metros de altura, você não vai modificar ele e colocar ele com 1,5 m, porque não é o personagem. Ele tem um motivo de ser alto, tem um monte de outras histórias que aconteceram referente a ele por causa da altura dele. Se ele mudou de altura, por exemplo,
significa que tudo aquilo que aconteceu por causa da altura, todas aquelas piadas que os personagens comentavam sobre a altura dele, tudo aquilo que você deu risada e gostou na história, achou engraçado e interagiu, não existiu, é, foi apagado, literalmente. Você viu uma versão que não é a que existe, não é mais a versão real do personagem. Não é o que realmente significa personagem. Então, é a mesma coisa de não ter visto nada. Só que você já conhece. Se você nunca soubesse que mudou, você não ia notar a diferença, porque tá. Você não perdeu nada. Se você já conhece a história, você consumiu algo. E aquela sua paixão sobre a história e os personagens some porque ela literalmente foi apagada. Tudo aquilo que faz você amar um personagem específico é apagado junto, por causa de pequenos absurdos e minúsculos detalhes. Você acaba, seu personagem favorito acaba sumindo e sendo apagado. E o problema eu acho correto sim a Riot como empresa balancear o jogo e mudar os personagens, deixar um pouco mais forte ou mais fraco alguns personagens sempre, porque é um jogo estratégico e o jogo tem que ficar equilibrado para todo mundo se divertir. Todo mundo joga um personagem diferente, todo mundo tem que se divertir e isso é correto. Porém, a história do personagem não influencia em como você vai jogar o jogo, se vai estar injusto ou não o jogo, porque um personagem está muito forte. Ou seja, mudar a história do personagem, pra mim, é inaceitável. Então, quando começaram a mudar a história dos personagens, eu já não tava no jogo pelo jogo. Então, tava pela história. Quando eles começaram a mudar a história, perdeu a única coisa que me prendia ao jogo, perdeu o sentido. O jogo já não era divertido de se jogar. Por quê? Não porque o jeito de jogar não era divertido, mas porque você tinha obrigatoriamente que jogar com outras pessoas para alcançar qualquer coisa dentro do jogo. Ou você ficaria simplesmente jogando partidas contra computadores que te deixaria estagnado lá parado. Então você obrigatoriamente tinha que jogar com outras pessoas para alcançar qualquer coisa dentro de um âmbito de jogo em si, em geral. E só que não era divertido porque as pessoas não eram amigáveis. Você conseguiria sim encontrar pessoas amigáveis, mas essas pessoas que são amigáveis geralmente ficam caladas e não interagem porque elas já sofreram bastante interagindo, então elas se calam. Então é difícil de você perceber quem é amigável ou não, ou quem só não quer conversar, ou no fim da partida, que geralmente dura 40 minutos, você jogou com uma pessoa e você não sabe quem tá simplesmente chato e não quer conversar, ou quem é amigável e não vai conversar porque ela já recebeu muita coisa ruim de volta, interagindo com as pessoas e parou de se comunicar dentro do jogo, ou e então só sobra as pessoas tóxicas que vão começar a interagir porque elas vão te xingar e vão tentar te afetar de alguma forma. E, ou seja, não era divertido mais o jogo online. Não era a parte comunidade do jogo era morta. Ou você tinha um time pré-pronto com pessoas que você conhece, que você sabe que não é ruim e que vai ser divertido de jogar porque ninguém vai estar tocando pra baixo. Você conhece ou qualquer coisa assim. Ou você teria uma experiência ruim de jogo porque você teria que ser obrigado a jogar com outras pessoas que não te fazem bem. Então o jogo já não era divertido. E a única coisa que me prendia lá era a história do jogo. Só que no início, quando eu comecei a jogar o jogo, eu realmente era apaixonado pelo jogo. Eu me divertia absurdo. Eu ficava empolgado com tudo, todas as coisas que eu aprendia sobre o jogo, qualquer personagem que eu via, qualquer história que eu via. E
qualquer personagem, qualquer detalhezinho, qualquer mapa novo que desbloqueava no jogo, que aparecia na história nova, ou eles traziam pra história como se fosse um livro recebendo um novo episódio, um novo capítulo. Eu ficava muito empolgado. Eu amava o jogo por isso. Eu me divertia tanto com isso. Me divertia jogando. Eu não, nem, nunca fui de gastar muito tempo em jogo. E nesse caso eu gastava bastante tempo em jogo porque quando acontecia alguma coisa de essa no jogo, queria ver esse personagem. É como se eu via uma história, eu li uma história sobre um personagem e eu poderia visitar o mundo dele para ver como ele era, como ele reagia, como aquele personagem era, como ele era realmente, não precisava ficar imaginando como ele era. E então o jogo abraçava a história. Quem gostava de ler, quem gosta de ler, o jogo abraçava você dessa forma e era absurdamente divertido porque ninguém era tão tóxico assim. Tinha sim pessoas que se irritavam dentro do jogo, mas não era pessoal, sabe? Não era algo que eles sentavam afetava você diretamente. Então, era divertido o jogo a maioria das vezes, mesmo perdendo, você saia dando risada e adicionando pessoal e tentando começar e marcar outras partidas, mesmo perdendo um jogo, que era divertido. E isso morreu. Eu não sei como conseguiu chegar naquele nível que tava, mas chegou e eu não consegui mais jogar o jogo. Eu não me sentia mais legal com a história, porque parte daquela história foi apagada, a história dos personagens em si. E não me sentia mais legal com o jogo, porque o jogo virou tóxico. Ficou tóxico de se jogar, não dava pra interagir com outras pessoas. Aí hoje, agora, eu tava. Eu ia gravar. Eu ia gravar das meia-noite, 00 horas, até as 23h59 do dia seguinte. De hoje também, né? Não é do dia seguinte, do mesmo dia. E. Só que eu não consegui, eu travei e eu sentei e fui ver, abri o YouTube, fui ver o que tinha de novo. Como eu sou inscrito do canal da Riot, eu. Na verdade, eu não foi pela Riot. Eu vi o trailer da música, a música do Imagine Dragons, que fazer parte da trilha sonora do filme. Então, eu recebi o, eu recebi a notificação dessa série porque o YouTube não me recomenda mais nada sobre League of Legends, porque eu não consumo mais nada sobre isso. Embora eu seja inscrito no canal, eles não me mandam notificações mais de nada, porque eu não interajo com nada daquilo. Mas, como eu consumo bastante música, quando veio a notificação do Imagine Dragons, que é uma das bandas que eu gosto, e eles vão fazer parte da trilha sonora da série, eu cliquei e fui assistir. Aí eu percebi, a primeira coisa que no trailer da música aparece é um personagemzinho de cabelo azul. É uma criança de cabelo azul. Com um brinquedinho que é um macaco com dois pratos. Ele fica batendo assim. E ele anda. É um macaco de corda com dois pratos e fica batendo assim. E a primeira coisa que eu lembrei foi da Jinx. É um personagem, League of Legends. Eu não tinha visto o título da música, simplesmente coloquei e fui assistir. Eu tava tão voando que eu só fui ver o que era. A primeira coisa que eu lembrei, falei, nossa, isso é muito a Jinx. Isso é aquele personagem que eu amava tanto. E eu fiquei tão empolgado em ver, tipo, aí eu reconheci outro personagem de cabelo rosa e um personagem de cabelo branco.
E eu fui vendo um monte de criança e, tipo, relembrava aqueles personagens e falei, não, tem uma coisa errada. Aí eu fui ver o nome da música e tava lá, League of Legends. Eram crianças, a Jinx, a Vi e o Echo. Eles, no trailer da música do Imagine Dragons, como crianças, com a arte bem parecia Gorilla Z. É uma, é uma banda, todo mundo pronuncia Gorillaz, porque o Z é meio mudo, é meio um S mesmo. Mas aquela arte bem cartoon e meio travada. Só que era o personagem, eu vi aquilo, eu falei, ué, que isso? Por que que... Geralmente quando eles fazem conteúdos promocionais pro jogo, é os personagens adultos, e não tem parte da história. Ou às vezes tem cenas deles criança, mas mostram bastante deles adultos. E no trailer do... E no clipe da música, simplesmente um monte de criança. Eles interagindo uns com os outros e parados. E se vocês quiserem ver, eu vou deixar na descrição dessa gravação um, o trailer da música, o clipe e o trailer da série. Quando eu fui procurar mais sobre a partir da música, eu fui ver que vão lançar agora em novembro uma série na Netflix chamada Arcane, que conta a história desses três, basicamente focando na Jinx, que é o personagem que eu era apaixonado quando eu comecei a jogar o jogo. E eu fiquei tão empolgado. Fazia tanto tempo que eu não ficava empolgado com algo. E, e eu comecei a lembrar o quanto eu gostava, sabe, de interagir com as pessoas, e com as coisas, com o jogo, com os personagens, o quanto eu ficava alegre porque meu personagem favorito é, aconteceu alguma coisa é, na história dele em si. E era coisa nova sobre isso. E eu ficava muito empolgado. Eu ia correndo ler a história, coisas que mudaram. Quando o personagem recebia alguma modificação no jogo, a história se adaptava como se o personagem estivesse envelhecendo e modificando algumas coisas. Não por mudança em si. Ah, esse personagem agora ele, ele é um macaco, não é mais humano. Não faz sentido. Né? Era uma mudança, por exemplo. O personagem cortou o cabelo. Fazer parte do personalidade do personagem, era algo coerente com aquilo, ou com eventos especiais dentro do jogo, fazia ligações com o personagem, não era algo alheio jogado, e você conseguiria se divertir com algo. Nossa, engasguei. Você. Eu ficava tão empolgado quando acontecia algum evento do jogo e aparecia, por exemplo, esse personagem vai receber uma skin nova, um visual novo, e tinha coisas acontecendo em voltas, e tinha algo no mundo, na história do personagem, não era simplesmente o jogo tá acontecendo isso e esse personagem vai ganhar um visual novo. Realmente a história do personagem estava crescendo e aumentando e o personagem tinha coisas novas acontecendo com ele e eu ficava empolgado com isso. E compartilhar com as pessoas e me comunicar. E eu senti tanta falta disso. Agora, quando eu fui ver esse trailer, quando eu fui ver o. Eu não assisti o trailer todo. Eu assisti 30 segundos 30 segundos, literalmente 29 segundos e pouquinhos milésimos, não, um pouco mais de 500 milésimos, né? Ok. Quase 30 segundos do trailer. E aí eu consegui destravar, consegui ver um motivo para começar a gravar esse vídeo. Eu quero muito recuperar isso, sabe? Eu quero. Eu
eu comecei a estudar programação desde que eu era menorzinho. E eu sempre quis criar meu próprio jogo. Eu achava que um dia eu ia trabalhar numa equipe que ia fazer um. Ia trabalhar numa equipe parecendo a Riot. Eu inicialmente queria trabalhar numa equipe que parecia a Lineage, a equipe que fez a NSoft, eu acho. NCSoft, NCSoft, não lembro o nome em si, da empresa que faz Lineage. Eu descobrir agora, porque eu montei. Deixa eu ver. É NCSoft mesmo. Era NCSoft. E eu queria fazer parte de uma empresa assim que fazia um jogo tão bom contra a Lineage. Quando eu vi o que a Riot fazia com a história dos personagens, eu queria isso, sabe? Eu queria, tipo, nossa, eu quero um dia fazer parte de uma empresa igual a Riot. E eu comecei a estudar programação e simplesmente porque eu queria entrar nessa área de jogos, porque eu não queria, eu era apaixonado com livros e escrevia meus livros. Eu escrevi desde eu não sei em que idade, muito pequeno. Só que depois eu tive problemas com a mão, com as mãos, as duas. E eu não conseguia mais escrever. Então, quando eu vi isso acontecendo com a Riot, 9 anos atrás, o quanto eu amava isso e o quanto eu era fascinado pelo mundo em si. Eu queria um dia criar um jogo, fazer parte de um grupo de gente que fazia esse mesmo tipo de coisa, fazer as pessoas se apaixonarem por uma história. E era uma história que eu não precisava escrever, eu digitava com o teclado e descobri que dava pra fazer, dava pra escrever sem precisar segurar um lápis ou uma caneta. E eu voltei a escrever de novo. E eu queria fazer, mas eu não queria mais um livro, eu queria que as pessoas ficassem, tivesse aquela paixão que eu tinha pelo League of Legends e pela história de todos os personagens que tinham atrás dentro do jogo. E eu queria muito que a minha história virasse um jogo que as pessoas conseguissem aproveitar e se apaixonar e tivesse aquelas emoções de empolgação por cada coisinha, cada bichinho, um pássaro diferente, uma borboleta diferente, um sapo aleatório, uma árvore, um personagem que é uma árvore. E tudo isso é que as pessoas conseguissem se apaixonar por aquela história. E eu queria que elas tivessem a oportunidade de entrar no mundo daquela história e aproveitar aquele mundo em si e ver os personagens que ela amou tanto e que elas se apaixonaram pela história e pelas ideias e conversar com eles, interagir com eles e ver e estar no mesmo ambiente e ver eles existindo. Eu achei que tipo, jogos eram isso. Você pegava filme e livro e juntava num lugar só. E você conseguiria ver um filme e um livro acontecendo, mas não de longe, mas dentro dele, como se você se infiltrasse dentro do filme e dentro do livro ao mesmo tempo. Eu queria muito isso. E quando eu vi eu aqui, empolgado para ver a nova série da Netflix, Arcane, que vai dizer que vai estrear no início de novembro, na primeira semana, dia 6. Eu fiquei. Eu senti saudade, sabe? Senti falta de me sentir empolgado e feliz com algo assim. Faz tanto tempo que eu não me sinto. Eu deu vontade de voltar a jogar também. Quando eu vi. Deu tanta saudade da Jinx e das loucuras dela. E do Amumu chorão que é igual eu. A Mumu é um personagem, o poder dele é chorar. Literalmente, o poder dele é chorar. Ele não só tem isso, ele é uma múmia.
E então ele tem alguns poderes relacionados a prender você com as bandanas de múmia dele. Mas ele chora o tempo todo. E é bem parecido comigo nesse estado agora. Mas deu vontade de voltar a jogar simplesmente pela história e por do tanto que eu fiquei empolgado de ver a série. Uma série de filme animado sobre. Literalmente sobre os personagens. O personagem que eu mais gostava, mais amava dentro do jogo. Eu queria causar essas coisas nas pessoas. É por isso que eu queria criar um jogo. Mais do que isso, eu queria voltar a sentir isso, sabe? De novo. Essa alegria e empolgação para fazer algo e para consumir algo, para interagir com as pessoas de novo. Eu sinto bastante falta disso. Eu não tô conseguindo de forma alguma. É, não chore. De novo eu bati. Ufa. Eu quero. Eu sou preguiçoso. Eu diria desmotivado e eu não quero dar desculpa em doença nenhuma. Todas as coisas que acontecem com você é culpa sua. E embora completamente sua. Então, opa, eu quero que as, causar coisas boas que sejam culpa minhas também. Que são só as coisas que são sua culpa, mas coisas boas também são. E eu quero ter essa culpa de criar coisas boas pra mim. Então, como eu estou preguiçoso, eu vou. Eu quero facilitar a minha vida para que eu possa me colocar na direção de criar essas coisas boas e cumprir aquele sonho que eu tinha de causar as pessoas a se apaixonar por uma história e por um jogo e conseguir entrar nela. Eu tenho tudo pronto, eu tenho a história toda pronta, a base inteira. Ela é crescível porque eu usei a mim mesmo como base da história. Então não tem como esquecer as coisas, mas os personagens e tudo são adaptativos e crescem. Eu consigo levar eles onde eu quiser. Eu já tenho toda a base dos personagens. E eu adaptei tantos anos para um jogo, para isso virar um formato em um jogo. E eu amo RPG. E RPG de verdade. E todos os jogos que eu vejo lançando em RPG, MMORPG, onde você interage com outras pessoas, eu não vejo RPG nisso. Eles têm aspectos e características que lembram RPG, mas não é RPG de verdade. E esse ano lançou tanta coisa, novidade sobre o mundo de RPG, e eu olhei para aquilo e falei, isso não é RPG. Isso não é divertido. Isso não. Você não tá preso nesse mundo porque a história é agradável, mas porque tem um conjunto de amigos seus que estão influenciando você a achar o jogo divertido, mas ninguém mais que tá jogando sozinho vai achar isso divertido. É a mesma coisa que aconteceu comigo com, com League of Legends. Eu tava preso no jogo, eu tava consumindo aquilo ainda porque era divertido pra mim, era agradável, eu conseguiria saudavelmente estar ali compartilhando aquilo tudo comigo mesmo, sem me prejudicar na vida em si. O tempo que a gente perde se divertindo não é tempo perdido, você
tá gastando esse tempo te fazendo bem, vivendo melhor. Então, quando deixa de te fazer bem, é aí sim que é tempo perdido. E quando eu vejo esses outros os jogos que lançaram esse ano, eu vi assim e falei, nossa, isso parece muito com a ideia que eu tinha. E eu fiquei meio, nossa, não, agora eu demorei demais pra fazer as coisas. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, isso está muito parecido com o que eu tinha em mente. Mas eu olhei para aquilo e não é linda. É parecido, é uma versão muito embaçada, como se você estivesse numa neblina, olhando por uma janela durante a chuva. E tinha neblina. E a janela tá toda embaçada por causa do frio. Ainda tem neblina do lado de fora. E você consegue ver mais ou menos o que é o que eu conseguiria. Eu consigo ver mais ou menos o que eu queria ali. Mas não é. É só algo genérico. Um monte de coisa genérica montuado em cima da outra. E não é um RPG. Nenhum desses que apareceu esse ano que eu vi era um RPG de verdade. O que me deixou esperançoso, porque eu ainda posso criar o meu RPG. A minha ideia de história e mostrar e tentar passar às pessoas o que eu senti quando eu jogava League of Legends. Só que eu tenho que facilitar a minha vida. Para facilitar, aí eu seguir essas coisas. Então, é isso que eu quero fazer hoje. Me organizar. Hoje, não literalmente hoje, hoje, no meu atual, me organizar e deixar tudo fácil para eu seguir. Se não tem um caminho para eu seguir, eu vou criar o caminho. Se não tem caminho criado uma direção, eu vou escolher uma. E se eu precisar derrubar árvores para passar por uma floresta, eu derrubo as árvores. E esses bloqueios, eu tenho que eliminar o máximo possível que me impede de chegar. Por exemplo, quando eu comecei a gravar, entrar ao vivo, gravar ao vivo as coisas, eu tinha um monte de problema. Áudio horrível. A câmera tava horrível. Os. Até o joguinho que eu tava jogando, porque como eu tava preparando a gravação ao vivo, eu não queria simplesmente estar falando e tentar consertando e colocar algo mais sério. Então eu escolhi fazer isso com um jogo, porque seria bem mais descontraído, não seria algo sério se eu errasse e fizesse alguma coisa errada ali. Não teria uma importância, um peso pra mim. Eu não perderia algo importante, era um jogo só. Tava horrível. O jogo tava processando mal. E. Só que eu fui. Toda vez que eu sentava, eu tinha que consertar alguma coisa. E tinha que ajustar alguma coisa. E era um incentivo pra eu parar, sabe? Não, não vou fazer agora. Eu sentava e não conseguia. E tinha que. Porque eu tinha que fazer muito esforço pra conseguir chegar no ponto de play, estou gravando. E é isso que eu quero eliminar, essas etapas que vai me fazer parar. Porque eu passei tanto tempo fazendo um monte de coisa antes que eu não consegui gravar os meus diários. Enfim, eu tenho que eliminar isso. Agora que eu consegui ajustar um pouquinho o OBS, um programa de gravação aqui dentro do computador, eu já. É menos etapas para eu chegar, apertar play e começar a gravar. E é um bloqueio que eu eliminei. São vários bloqueios. Em vez de eu ficar 15 minutos tentando ajustar alguma coisa, eu ajusto em 2 minutos. Ainda não está perfeito, mas é menos tempo que eu tenho para pensar e desmotivar e parar de gravar. E menos tempo que eu tenho para pensar em desistir de fazer isso. E quando eu li pra Cry Machine,
Eu olhei pra Machine e vi que tá muito desorganizado. Eu odeio isso. Não literalmente odeio, mas eu não gosto de forma alguma disso. E eu tenho que organizar isso. Eu tenho que organizar essa bagunça toda. Não tá bagunçado, mas tá bagunçado. Tá bagunçado de forma com que eu olho para aquilo e para mim é tudo a mesma coisa. É como se eu tivesse um balde enfiado um monte de coisa junto. Aí, tipo assim, imagina que eu tenho um monte de bola de papel. Cada bolinha de papel que eu fiz com papel de uma cor. Aí no canto do balde eu joguei as azul, no canto tá as verde, no canto tá as amarela. As bolinhas de papel que foi feito de papel amarelo. E no meio tá as bolinhas de papel que foi feito de papel rosa. É só um balde com um monte de papel jogado. Não tá organizado em lugar nenhum. Você consegue ver a separação de cores ali. Ah, tá ali. Funcionando. Você consegue distinguir onde tá os azuis, os vermelhos, os amarelos, os verdes. Mas não tá organizado. E eu tenho que corrigir isso. Eu, toda vez que eu olho para aquilo, eu tenho que criar padrões de organização. Não para os outros, para mim, porque isso me incomoda. Estruturalmente falando, dentro de mim, eu olho para aquilo e perco toda a motivação. Então, primeiro organizar isso. E vai facilitar também a eu fazer as outras coisas. Eu quero muito, muito, muito criar um ambiente. Eu quero criar um ambiente onde todo mundo possa se sentir como eu me sentia antes, 9 anos atrás, quando eu era feliz por causa de bobagem, por causa de um jogo, por causa de um personagem de um jogo, por causa da história por trás de um jogo. E eu nem ligava muito pro jogo. Era mais pela história em si, porque toda vez que criava um evento novo do jogo, que a empresa precisava ganhar dinheiro, eles criavam um evento novo para vender coisas novas. Só que isso resultava em um monte de coisa acontecendo na história do jogo e na história dos personagens, ou seja, a história do livro, tudo isso explodia de coisa nova e acontecendo e você ficava empolgado por isso. Eu ficava empolgado por isso. Então eu consumi o jogo para sempre estar a par das coisas que vão acontecer, ele vai chegar na história e vai modificar. E os personagens vão virar gay porque querem que sejam gays. E os personagens que vão virar do mal porque a gente vai descobrir um monte de coisa nova sobre ele porque a gente não sabia antes. A gente não sabia se era do bem, se era do mal. E depois descobri que é temporário, porque é só uma skin temporária do personagem. O personagem tem, estruturalmente não é do mal. Eu quero muito pessoas, sabe, um ambiente que elas consigam ser felizes por besteira mesmo, sem atrapalhar a vida delas. Eu tenho que organizar a mim mesmo para fazer isso. E isso começou, eu consegui motivação para conseguir gravar, porque eu vi um vídeo aleatório que eu vou terminar de assistir sobre uma série que vão lançar sobre a história de um jogo que eu jogava 4 anos atrás, 5 anos atrás. Que eu comecei a jogar 9 anos atrás. Enfim. Olá. Acho que ninguém tá vendo isso, mas se tiverem, olá. Até logo. Eu vou gravar o dia todo hoje. Isso não é promessa, tá? É eu me impondo e falando comigo mesmo. Você vai fazer isso que você tá pra gente fazer. Eu vou fazer 4 intervalos de 2 horas pra eu dormir. Eu vou separar meu sono em 2 horas, porque turnos de 8 horas não tá funcionando. Mas eu vou fazer nos próximos vídeos. Eu vou ir agora até o login. Vou comer alguma coisa, tirar um soninho de 1 hora só. E vou voltar já a gravar. Eu quero fazer ao vivo as coisinhas. Então,
Até logo. Até os comentários, porque eu sempre respondo aqui quando tem comentários. Boa noite para quem estiver dormindo. Bons sonhos. Bebe água. Que os anjinhos te protejam. E se você tem espíritos te protegendo, que eles te protejam também. E que ninguém puxe sua perna hoje de noite. Cuidado. Tô brincando. Eu que vou. Até lá.